Porque R$ 1 milhão pode não ser o suficiente para você parar de trabalhar, pelo menos não da maneira que você imagina. Hoje eu vou te mostrar o que muitos não te contam sobre viver de renda passiva. Vou te mostrar na prática quanto de fato rende R$ 1 milhão investidos e se é possível viver somente dos rendimentos. E se você é novo por aqui e quer aprender a gerar renda passiva através dos investimentos, já se inscreve no canal. Aqui eu compartilho na prática a minha carteira pública, onde eu mostro todos os aportes realizados. A maioria dos investidores sonha com o primeiro milhão e ao longo da jornada fazem projeções de quando tiver o milhão, irão viver somente dos dividendos. Eu também pensava assim até chegar no meu primeiro R$ 1 milhão e descobrir na prática que existe um detalhe que quase ninguém conta, e é justamente esse detalhe que pode comprometer a sua renda passiva. E se você ignorar esse ponto, pode chegar no primeiro milhão e descobrir que não consegue parar de trabalhar. Eu estou falando do maior inimigo do investidor de longo prazo, a inflação. No Brasil, a inflação média gira em torno de 5,6% ao ano. Porém, houve períodos em que esse índice ficou acima da média. Em 2015, por exemplo, a inflação chegou a 10,2% e em 2021 alcançou 9,6%. Aqui eu considerei os dados do IBGE dos últimos 20 anos. Atualmente, a inflação acumulada dos últimos 12 meses está em 4,4% e a meta do Banco Central é de 3%, com uma tolerância de 1,5 pontos percentuais, ou seja, podendo chegar a um teto de 4,5% ao ano. Quando a inflação sobe acima da meta, o Banco Central precisa elevar a taxa básica de juros para tentar contê-la. Esse movimento encarece o crédito, reduz o consumo e faz a economia desacelerar. Por outro lado, conviver com uma inflação elevada traz consequências diretas para o investidor e para a população de modo geral. Seu dinheiro perde o poder de compra, nossa moeda local perde valor e sua renda passiva vale cada vez menos ao longo do tempo. E se você não reinvestir parte dos dividendos, a sua independência financeira simplesmente evapora. Mais à frente vou mostrar um passo a passo que você deve seguir para se proteger. Para explicar isso de forma prática, vou usar a minha carteira pessoal de investimentos, que hoje tem uma alocação total de R$ 1.300.000, distribuídos em ações brasileiras, fundos imobiliários e renda fixa. Mas calma aí que eu não desembolsei esse valor todo não. Desse total, eu investi cerca de R$ 870.000. O restante é valorização mais os dividendos recebidos ao longo do tempo. E só nesses últimos 12 meses, essa carteira me pagou R$ 100.000 em dividendos. Isso é o equivalente a R$ 8.300 por mês. Agora pensa comigo, se você investir R$ 1 milhão no Tesouro Selic, que atualmente está pagando cerca de 15% ao ano, teoricamente você receberia algo em torno de R$ 12.500 por mês, certo? Errado. Primeiro porque você precisa descontar a inflação e os impostos. E segundo porque a taxa Selic oscila ao longo do tempo e não permanecerá para sempre em 15%. Observe na imagem a linha verde e como ela oscilou ao longo dos últimos 20 anos. Lembra quando comentei sobre a meta de inflação do Banco Central? Pois bem, nesse cenário, quando a inflação sobe, o Banco Central eleva a taxa básica de juros justamente para tentar trazer a inflação de volta à meta. Então, o que fazer para garantir uma renda passiva acima da inflação e quanto de fato será os rendimentos? A solução é simples. Você precisa reinvestir uma parte dos rendimentos para proteger seu poder de compra. E agora eu vou te mostrar exatamente como calcular isso, seja investindo em renda fixa ou na renda variável, usando uma carteira 100% em renda fixa. Para facilitar a visualização, montei essa tabela com duas simulações. Na primeira simulação, vamos carregar o investimento até o vencimento do título, que nesse caso seria 2031. Nesse cenário, o valor bruto do patrimônio chegaria a R$ 2.058.759. No entanto, ao descontar 15% de imposto de renda sobre os rendimentos, o valor líquido cairia para R$ 1.999.363. Quando ajustamos esse montante pela inflação, o patrimônio cai para R$ 1.553.610. E após o desconto do imposto, o valor real acima da inflação seria de R$ 1.470.264. Perceba que aproximadamente 23%
93% do rendimento total líquido é consumido por imposto e inflação. Vamos para a segunda simulação, que é sacando os rendimentos após um ano de investimento. Seguindo essa lógica, considerei a retirada dos juros após completar um ano de investimento. Nesse caso, você receberia R$ 119.918 líquidos de impostos, ou cerca de R$ 9.993 por mês. Com retiradas da totalidade dos rendimentos após um ano, você precisaria reinvestir 41% desse valor e sobraria aproximadamente R$ 71.163, ou R$ 5.930 mensais para você sacar. Esse valor já te colocaria entre os 90% mais ricos do Brasil, mas longe de viver uma vida de luxo. Vale reforçar que a taxa Selic não permanecerá em 15% ao ano para sempre. Como mostra nesta imagem, nos últimos 20 anos essa taxa oscilou bastante, chegando em 19% em 2005 e 2% em 2020. A média histórica desse período fica próximo de 10% ao ano. Agora vamos para um cenário 100% em renda variável. Nesse caso, vamos usar somente ações. No geral, as ações entregam na média IPCA mais 12% ao ano. Porém, as companhias retêm uma parte dos lucros para reinvestir no próprio negócio. Supondo que sua carteira consiga produzir 12% de rentabilidade ao ano, considerando a valorização das cotações somada aos dividendos, sendo 7% provenientes de dividendos, ou seja, dinheiro caindo diretamente na sua conta. A outra parte da rentabilidade ficaria retida nas empresas para reinvestirem nas suas operações. Vamos assumir de forma conservadora que esse crescimento seja equivalente à inflação. Nesse cenário, teoricamente você poderia consumir integralmente os proventos, sem perda do poder de compra e sem retirar parte do seu patrimônio. A princípio, essa rentabilidade pode parecer semelhante à renda fixa, certo? Errado. Como mencionei anteriormente, a Selic não ficará permanentemente em 15% ao ano. É claro que em determinados períodos as ações podem render mais ou menos do que a Selic. No entanto, quando falamos das boas pagadoras de dividendos, historicamente elas conseguem superar a Selic no longo prazo, principalmente se você comprar nessas quedas que acontecem de tempos em tempos. Então, no caso de R$ 1 milhão rendendo 7% em dividendos, você receberia R$ 70 mil para viver, ou seja, R$ 5.830 por mês. Um ponto importante que acabei não comentando é que o IPCA acumulado dos últimos 10 anos ficou em torno de 75%, muito influenciado pelos picos de inflação registrados em 2015 e 2021, quando o índice alcançou 10,19% e 9,6% respectivamente. Na prática, isso significa que os produtos e serviços que você pagava com R$ 1.000 em 2015 passaram a custar R$ 1.750 em 2025. Outro comparativo que podemos fazer é supondo uma pessoa que vivia de renda passiva com R$ 8.000 em 2015. Em 2025, precisaria de cerca de R$ 14.000 para manter o mesmo padrão de consumo, ou seja, adquirindo os mesmos produtos e serviços. E aí, R$ 1 milhão é o suficiente para você? Me deixe nos comentários. De fato é uma boa grana, mas fica bem distante dos R$ 12.500 mensais que muitos calculam considerando uma Selic de 15% ao ano. O que podemos aprender com este vídeo é que o primeiro milhão é muito importante, mas ele não é a linha de chegada, ele é o começo da sua liberdade financeira. Para realmente viver de renda, você precisa proteger o seu patrimônio da inflação, reinvestir parte dos rendimentos e pensar no ganho real, não somente no valor nominal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Bons investimentos e até o próximo vídeo.